Olá, povo de Deus, eu sou o pastor Carlinhos, eu quero trazer uma palavra de Deus para edificar a sua vida. E o tema de hoje é: ame a Deus acima de tudo. Muitas vezes as pessoas me procuram como vencer vícios, como vencer dificuldades. E uma coisa que eu aprendi na minha breve caminhada foi que a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Porque às vezes, o que é idolatria? Muitas vezes a gente pergunta, certo dia um jovem fez, eu vou falar sobre isso. O que é isso? Eu disse, idolatria, tradicionalmente, ela é entendida como adoração a ídolos ou imagens. Porém, numa perspectiva bíblica mais ampla, idolatria é qualquer coisa que toma o lugar de Deus como centro da nossa vida, da nossa confiança e da nossa adoração. Então, em João, 1 João diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João não fala de estatuetas, mas de qualquer forma de idolatria. Isso inclui desejos, relacionamentos, status, bens materiais ou até mesmo a nossa própria vontade. A grande confusão que às vezes a gente faz é a gente achar que a gente é bom demais ou que sempre as coisas, as histórias, as narrativas que a gente cria, justificativa, são coisas que dá para nos sustentar. Mas a grande verdade é que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso é o que diz Jeremias 17, verso 9. O teólogo João Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Isso quer dizer que constantemente tendemos a o quê? A colocar outras coisas no lugar de Deus. Seja o sucesso, o prazer, a segurança, o controle. Às vezes a gente quer controlar o futuro, a gente quer controlar as coisas, por isso que andamos ansiosos. Ou até ministérios, ou causas boas, até coisas às vezes que a gente ama e a gente coloca no lugar de Deus. Eu quero trazer alguns exemplos práticos num tempo de hoje, né, na idolatria de hoje. Primeiro, relacionamentos. Buscar alguém como amor da sua vida, como salvador da sua vida. Então sua identidade ela gira em torno dessa segurança. Não no que o Senhor pode te dar, mas do que alguém pode te oferecer. Né? Alguém te dá segurança, te dá conforto, você confia naquela pessoa e você termina idolatrando aquela pessoa. O trabalho, o sucesso, muitas pessoas elas constroem sua autoestima e o seu valor, ele depende do sucesso da realização profissional. Então isso muitas vezes causa muita insegurança, porque colocamos a nossa segurança naquilo que não é seguro. Né? Outra coisa é o controle, quando não conseguimos confiar plenamente no plano, na provisão, no cuidado de Deus e queremos de alguma forma segurar tudo em nossas mãos. Enquanto estiver seguro, aí eu estou muito bem, né? E a religião que a gente vive muitas vezes achando que se eu fizer uma compensação, né? Se eu fizer muitas coisas boas para as pessoas, se eu ajudar as pessoas, se eu fizer isso, aquilo, eu vou estar bem, eu vou estar em paz, eu vou me sentir melhor. Então isso às vezes de alguma forma é uma idolatria, performance. É quando as práticas religiosas e não de fato o amor a Deus é o que me move a fazer o que eu tenho que fazer. Então a autopromoção, o medo, o orgulho, às vezes esse tipo de relacionamento com Deus de alguma forma gera isso. E a pergunta que você pode estar fazendo é o seguinte: beleza, pastor, já entendi, mas como é que eu posso vencer, né? Como é que eu posso vencer os ídolos? Primeiro, antes de você entender como você pode vencer, você precisa identificar as idolatrias. Você precisa identificar como ela está chegando até você. Como é que ela lhe alcança, como é que ela lhe atrai. Quero deixar bem claro aqui que nem sempre a gente consegue identificar. E outra coisa, não há nenhum justo, nenhum sequer. É importante você entender isso. Então, primeira coisa, do que eu mais tenho medo de perder? Você fizer uma pergunta honesta para você. Você tem medo de perder o quê? Você tem medo de perder algo que ocupa o lugar de Deus? Se eu disser que você iria perder algo agora, como iria estar a sua segurança? Eu já me fiz muito essas perguntas e às vezes eu tenho alguns medos. E às vezes os medos, não tem aquele texto bíblico que a gente sempre fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. É porque de alguma forma, quando o verdadeiro amor ele ocupa o centro de tudo e é uma busca diária e constante,
a gente não tem medo das coisas. A gente não tem medo de perder as coisas, porque a gente já foi ganho. A gente já está nele, a gente já se move nele, a gente já tem direção, já tem propósito. Então, o medo ele aponta às vezes para a idolatria. Outra coisa em que eu mais penso quando estou sozinho. Às vezes tem gente que fica pensando em ganhar Mega Sena o dia todinho, por dias, por anos. Por quê? Porque às vezes a segurança dele é, se eu tiver aquele recurso financeiro para mim, eu vou ter segurança para minha família, eu vou ter dinheiro para dar conforto à minha família. E isso, de alguma forma, eu quando estou sozinho só penso nessa parte financeira, porque de alguma forma isso é uma idolatria para mim. E uma outra coisa, o que me confere senso de valor e identidade, né? Aí você vai dizer, mas quando eu faço isso, eu me sinto valorizado, eu me sinto reconhecido, eu me sinto lembrado, eu me sinto alguém útil. Aí você vai dizer, caramba, será que isso não é idolatria para mim? Será que Deus, ele é primeiro ou ainda faço pelo aquilo que o meu talento me oferece, pelo reconhecimento que eu tenho? Então isso é uma coisa que a gente precisa validar na nossa vida com Deus. O que me deixa devastado se fosse tirado de mim? Às vezes as pessoas são devastadas, elas não impõem limites. A própria dor. A dor toma conta delas, porque de alguma forma a dor aponta para um ídolo. Então é importante a gente até entender que mesmo em meio às dores, Deus confere propósito e significado à nossa vida, porque Ele supre, Ele cuida, Ele sustenta. Então a gente precisa também entender que às vezes até nesses processos de dor e sofrimento, um ídolo pode estar ali. De alguma forma, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é disfarçado em formas que a gente vai identificando o ídolo. Agora eu quero trazer aqui, para a gente já caminhar para o final, é o seguinte: como eu posso vencer os ídolos? Você lembra do tema dessa reflexão? A gente precisa amar Deus acima de todas as coisas. A solução não é apenas largar os ídolos, que a gente vai lutar contra isso todos os dias, mas é substituí-lo sempre por algo que preenche as coisas, que é o próprio Deus. O nosso Deus é essa pessoa. O texto bíblico em Mateus 6:21 diz o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quanto mais conhecemos Deus, mais trazemos Deus para todos os lugares da nossa existência. Quando vamos identificando na nossa intimidade, no nosso relacionamento pessoal com Ele, quando a gente vai tendo essa busca constante nele, a gente vai percebendo que vamos sendo moldados dele. Vamos conhecendo o caráter de Deus, a sua graça em Jesus, e a gente vai preenchendo os espaços que antes os ídolos ocupavam em nosso coração. Então lembre-se de uma coisa: idolatria não é apenas uma imagem que governa, né, a nossa vida, mas são ídolos que criamos e alimentamos em nosso coração e às vezes governam o nosso coração. Por isso que a questão aqui é a gente amar Deus acima de todas as coisas, porque isso é uma questão de amor a Ele, de devoção, de confiança. Quando a gente vai se relacionando com esse Deus, de fato a gente vai vendo que Ele vai saciando a nossa alma, alimentando o nosso ser e de alguma forma nos libertando diariamente. Eu espero que essa mensagem fale ao seu coração, encaminhe ela para as pessoas e vamos refletir sempre na nossa adoração a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro mandamento, com todas as forças, com todos os nossos sentimentos, com todas as nossas emoções, como diz o texto, mas acima de tudo, não há intermediários. Deus é o único a ser adorado. Que Deus te abençoe.